Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Hoje estamos recebendo aqui Jefferson Dias Chaves, que é o delegado titular da Delegacia do Idoso. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Olá, bom dia pessoal da Jovem Pan, tranquilo? Aqui estamos todos bem, graças ao bom Deus. Maravilha. Jefferson, prazer em tê-lo aqui, prazer em recebê-lo. Vamos falar aqui de um tema específico do mês de junho, né, que é o Junho Violeta, que é um mês de conscientização contra a violência aos idosos, né? Esse número, você está há quanto tempo na titularidade da delegacia? E a primeira pergunta é sobre a incidência. É um crime que tem aumentado ano a ano? Ou é algo que é meio estável assim? Como que funciona isso? Olha, eu fui recentemente empossado ali como titular de delegacia aqui da Delícia de Pessoa contra Idosa. E agora, desde março nós estamos lá trabalhando. Eu já tenho 23 anos de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, 32 anos de serviço público. E já trabalhei em várias delegacias, já trabalhei no interior por 7 anos, fronteira 7 anos. Então a gente tem uma certa experiência. Já fui secretário de Defesa Social em Londrina, no estado do Paraná, no período de 2012, enfim. E recentemente eu estava na Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e fazendo os trabalhos sociais e levando para todo esse Mato Grosso aí os trabalhos, dentre eles vários projetos da Polícia Comunitária. E nesse diapasão fui convidado para estar aí à frente da Delegacia de Proteção à Idosa, tendo em vista que o meu amigo e delegado também, Dr. Vitor Chaves, que ali estava fazendo um ótimo trabalho, foi convidado para ser o delegado titular do GAECO. Então ele foi para lá e eu acabei sucedendo ele, e ali eu cheguei para sentir, ou seja, é uma delegacia inovadora, por quê? E desafiadora. Eu não tinha a gente não tem a noção do que é o crime contra o idoso. Você acha que é uma coisa simples, a gente até brinca, fala, o delegado idoso não vai fazer nada. Mas é pelo contrário. Talvez vai ser um dos maiores desafios da minha carreira, de toda a minha carreira, estar à frente dessa delegacia. Por quê? Porque o idoso ele é extremamente vulnerável, é um público diferente e ali eu pude ali constatar que infelizmente um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Essa é uma lástima muito grande. Jefferson, é pior do que o crime contra a infância. Isso é uma avaliação minha, eu queria até que você falasse a respeito. Porque a criança, na inocência, acaba falando, né? E o idoso, ele não fala porque ele tem, na maioria das vezes, ele é dependente de quem ele está lhe agredindo. Dependente da seguinte maneira, de cuidados, de companhia, né? Às vezes é ele que sustenta a casa, inclusive com a sua pensão, etc. Nem o cartão ele não tem. Muitas das agressões vêm daí, inclusive, mas ele só tem aquilo. Ele só tem o filho ou a filha, ou quem quer que esteja na companhia dele, geralmente são os da família, né, que o agridem, os únicos que ele tem para cuidar dele. Mesmo sendo agredido, para ele pode imaginar que seria muito difícil e pior se ele não tivesse ninguém. Uma pessoa que às vezes não consegue fazer a comida, não tem dificuldade de mobilidade, etc. Queria que você mais falasse sobre as características do idoso que vocês chegam ao idoso que ele apresenta esse problema de violência dentro de casa. Então, a Polícia Civil, a delegacia, são vários canais que chegam até nós, via denúncia anônima, via canal 100, 180 e às vezes até 197, 190. São denúncias anônimas que chegam por ali. Ou até via mesmo e-mail, requisição do Ministério Público, Poder Judiciário, enfim. Ou pela própria polícia, através das delegacias. Para você ter uma noção, só de número, nós fizemos um levantamento de 2017, de março de 2017 até maio de 2023. Você tem noção de mais ou menos quantas ocorrências pessoas acima de 60 anos procuraram a polícia para fazer uma ocorrência, independentemente de crime ou até um extravio de documentos? Você tem noção mais ou menos? Impossível, assim, de nenhuma classificação. Então, eu não teria esse número nem de pessoas eu pergunto isso aí porque jovens. Nós temos 365 dias, né? Somente aqui na capital. Pasme você. Até eu fiquei abismado.
São 59.533 ocorrências de 17 a 23. 9.000 ocorrências ano. É muito idoso procurando. Mas não só de violência, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Sim. A Polícia Civil, ela está de porta aberta para a sociedade. Então ela está ali para assessorar, atender o idoso. Olha a importância desse tema. É muita demanda, mesmo porque, por exemplo, o que eu tenho lá de inquérito policial hoje instaurado? Nós temos lá 1.048 inquéritos de investigação em curso na delegacia. Para você ter uma noção, é muito inquérito policial. Por quê? Porque a nossa equipe lá não é uma equipe ainda, a delegacia é especializada, mas ela ainda está na fase inicial, porque recentemente ela foi criada, né? Antes era um núcleo do idoso, ficava ali acoplada na delegacia da mulher. Aí ela saiu de lá e agora é uma especializada. Ou seja, esse idoso que chega para nós, né, chega por esses canais que eu havia dito, e ele vem às vezes muito arrebentado. Por quê? Porque o pai ou a mãe, ele realmente é o que você falou, ele não vai contra o filho. Ontem, por exemplo, fiquei 2h30 lá conversando com a família, com um problema seríssimo, onde uma pessoa está, onde um dos irmãos está dilapidando o patrimônio, mas a mãe não quer fazer nada contra essa pessoa. E aí nós ficamos de mãos atadas. Não tem condição do Estado intervir naquilo, por quê? Porque o idoso ele está em plenas condições intelectuais, então, ou seja, você tem que respeitar aquilo, é a lei, paciência. O que o senhor está dizendo é o seguinte, que acaba sendo uma caixa de ressonância de outros problemas também. Mas não são todos. Nesse caso, inclusive, não é nem um caso de violência, né? É um caso, eu tenho a minha pensão... Na violência patrimonial, entra nisso. Mas se for concordar, se houver concordância, como é o caso ali, pronto, não há o que se fazer. Hipoteticamente eu não vou falar porque o caso pode ser... Vamos supor, você tem um bem que custa R$1 milhão, você vende ele por 200 mil. Está dilapidando o patrimônio da família. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos por aí a história. E é uma proporcional. Eu pensei que se tratasse do valor de pensão que é jurado. Não, isso é pior ainda. É isso aí, olha só que absurdo. As pessoas brigam, os parentes, nós temos verificado ali, constatado, eles brigam pelo cartão, não é pelo idoso, não. Isso é um absurdo. Uma pergunta, Jefferson. A maioria dos problemas que tem com idosos se resume a dinheiro? Uma grande parte. Vamos falar, 80% a 90%. É isso que acontece. 80% a 90%? É óbvio, se você for analisar 80% a 90%, dinheiro. O problema é dinheiro. No fritar dos ovos, sim. Porque se você tem um cartão, um provento de alguma coisa ali, de algum benefício do INSS, uma aposentadoria, a família quer que aquele idoso fique com ele. É briga para ficar com o idoso. Aí você vai na casa... dinheiro do idoso. É o que acontece. Tem muita gente que quer ficar com o idoso mais longe. Ele quer monitorar controlar esse dinheiro, e esse idoso ficar numa residência. Né? Ele quer ficar numa residência. O cartão fica comigo e o pai fica com o outro irmão. Isso, e aí fica a confusão. Porque o irmão que cuida, o cara que fica gerenciando o dinheiro, não passa o que precisa. Quantas vezes a nossa equipe vai até fazer a diligência em loco, na casa da pessoa, chega lá, eu mesmo fui acompanhando. Rapaz, arroz, feijão, fubá e açúcar e sal. Espera aí, qual que é o problema ali? R$4.500 é o provento que aquela idosa tem, junto com uma outra criança que tem, eu estou falando um caso concreto, não vou citar nomes, claro. Mas R$4.500 por mês e ter lá saco de arroz, feijão e fubá, espera aí, alguma coisa está errada. Aonde está indo esse dinheiro? Então essa preocupação a gente tem. Então nós temos feito um trabalho nesse sentido para que a gente possa fazer um inquérito policial muito bem fundamentado para mandar para quem? Para o Ministério Público fazer a denúncia. Sim, tudo começa lá e depende do trabalho de vocês para que as pessoas realmente paguem pelo que fizeram. Para que não haja alguma falha processual que acaba liberando a pessoa. Justamente. Agora, vamos falar do tipo de violência, porque quando se fala em violência, já vai na agressão, né? A gente falou aqui de várias maneiras de se agredir uma pessoa, né? Os mais comuns quais são? Quando chega na delegacia? Então, a violência patrimonial. Essa aí é maus tratos. Eu tenho um vídeo aqui, eu não posso mostrar aqui em público, depois te mostro em off aqui.
É uma judiação. O idoso, para quem está me ouvindo e vendo, quem não consegue ver, está nos ouvindo, é um idoso que ele estava na cama dele, infelizmente ele tem algum problema e saiu rastejando, e ali tinha uma lata de tinta ou coisa assim parecida, uma massa corrida, pegou naquilo, ficou totalmente despido das suas vestimentas, e a filha reclamando do pai que ele está fazendo aquilo. Pô, aí eu te pergunto, quantas vezes o senhor não pegou essa filha e levou para o hospital, ficou lá de plantão à noite, de madrugada fora? Quantas vezes esse senhor não saiu, às vezes a gente nem sabe, quantas vezes ele deixou de comer para dar de comer para essa filha? E agora que ele mais precisa, está lá, rastejando. Mas, então, até independente isso né? É um absurdo. É um comportamento que você não pode ter. Então, mas isso acontece lá, se você vê que isso aqui é gritante para o ser humano. Então, é uma coisa que... isso que eu falo que é um desafio para nós. Como cristão, não dá para entender, nós estamos em 2023 e tem pessoas que tratam o pai e a mãe, ou seja, o mandamento bíblico de honrar pai e mãe, pô. Isso é um absurdo. Olha, antes de passar para o Vinícius aqui, hoje nós temos mais condições de chegar no núcleo familiar, porque você tem várias maneiras. Você tem o descontente, o irmão que está vendo o que está acontecendo, às vezes é minoria, né? Mas ele pode filmar. Opa. E pode levar provas. Com certeza, pode produzir provas do que está acontecendo ali. Acredito que isso tenha facilitado bastante alguns julgamentos. Nossa, ele está me mostrando algo aqui. Esse aqui é o nosso público. Essa é a realidade da delegacia. Eu não tinha essa noção. Isso é muito sério. E isso está mais constante agora. As pessoas estão buscando provas, etc. E tal. Quem denuncia, vizinhos, quem vê, porque pode filmar, né? E fazer a denúncia de forma anônima. Como é que pode ser feito isso? Então, você que está me vendo, nós temos vários canais, dentre eles o 197, 190. Você vai telefonar. Se você souber que teu vizinho, um amigo, seja quem for, teu parente, às vezes você não quer se envolver, faça essa denúncia. Teu nome vai ser preservado, vai chegar para a delegacia. Nós vamos instaurar um auto de investigação preliminar. Por quê? Porque às vezes nem tudo que está ali é crime. Às vezes as pessoas estão discutindo herança. Na delegacia nós não discutimos herança, é poder judiciário e a pessoa. Então, ou seja, você faz essa denúncia por esses canais, procure a delegacia mais próxima, faz um boletim de ocorrência. Em todo o estado do Mato Grosso tem uma delegacia próxima de você. Pode ter certeza disso. A Polícia Civil está de braços abertos, de portas abertas, para quem quer que seja nesse sentido. Se ele fizer as denúncias, nós temos como apurar. Vinícius. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Vinícius. Prazer muito grande te receber aqui. Obrigado pela tua presença, pela aceitação do convite. Obrigado. Temos também outras visitas, né? A filha do Porfival, não gravei teu nome ainda. Sim, Alessiane, seja muito bem-vinda. E o meu amigo Porfival, né? Que não é todo dia, né? Que eu vejo o Porfival, né? Os nossos horários não encaixam aqui, né? Eu fiquei imaginando, né? O que o Porfival fazendo aqui? Não tem nenhum cliente dele, né? Eu fui ver que era filho. Olha, vou fazer um parênteses aqui. A Alessiane ela é a servidora que mais está na delegacia do idoso há mais tempo. Desde o núcleo do idoso, ela que começou com tudo isso aí, é a pessoa mais experiente hoje aqui na nossa Polícia Civil, principalmente uma das idealizadoras desse projeto, junto com o delegado Vitor Chab. Enfim, é uma pessoa de estrita confiança nossa lá, e eu tive a sorte, o prazer de poder estar trabalhando. Ou seja, nós temos poucas pessoas ali, mas dentre essas poucas pessoas são compenetradas com a causa do idoso. A Alessiane é uma delas. Ela tem uma vasta experiência, um acúmulo de coisas, que o certo às vezes era até ela estar aqui falando, não eu, né? Mas enfim, é uma parceira nossa e nós estamos aqui para isso, para conversar com o público, explicar, colocar sugestões, dar sugestões, mostrar o trabalho que é feito. E ainda mais nesse mês Violeta, que é um mês de conscientização, nós precisamos realmente estar conectados com a sociedade, porque sem a sociedade não tem condições. E eu quero implantar na delegacia, uma delegacia de ponta nesse sentido, vinculado com a sociedade, com os poderes constituídos, com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a sociedade civil organizada, enfim, OAB,
para que nós possamos realmente encarar esse tema, esse negócio, não só de ficar assim, eu tenho lá uma delegacia pequena, eu tenho lá uma delegacia com poucas pessoas. Não, pelo contrário, nós temos que dar o rumo, eu trabalho com dados, percentuais. Falei que 59.533 ocorrências em 6 anos é muita coisa. Então, o Estado, a partir desse momento, muita gente, nós temos conselhos municipais, estaduais, federais de idosos, imbuídos, temos a presidência da Assembleia Legislativa, precisamos, Jefferson, porque todo assim, esse povo tem que estar imbuído junto para que nós possamos essa sua fala é essencial pelo seguinte: se tem um acúmulo de trabalho, nós estamos aqui falando de conscientização, para que mais casos cheguem. Se acaso for só engrossar a fila, é difícil. Sim, Vinícius. Então, parabéns, né, a Aliciane, a você, Jefferson, e ao governo do Estado, né, vamos elogiar, porque era um núcleo, né, conforme você falou, e agora virou uma delegacia especializada, né, o público ganha com isso, né. Mas o que eu quero te perguntar, meu amigo, assim, a resolutividade, né, como é que está, que é um conceito importante, né, quer dizer, depois da instrução, né, do inquérito, né, você como delegado é a autoridade, né, policial que preside o inquérito, né, mas depois vai para o Ministério Público e para o Judiciário, para o julgamento, né. Como é que está isso? Tem ido a julgamento, esses casos têm tido condenação? Então, na realidade, o que acontece? Dos 1.048 em andamento, isso nós vamos poder estar fazendo essa avaliação agora, na minha administração estatística, eu trabalho assim. Mas pelo que eu vejo, é muito rápido e celere, tá entendendo? O Ministério Público, quando nós findamos o inquérito policial, imediatamente já está uma providência de denúncia, vai para o Poder Judiciário, alguém vai ser penalizado nesse sentido. Tanto em nível do MP, ou juizado especial criminal, que são os crimes de menor potencial ofensivo, né? Por exemplo, crime contra a honra, uma ameaça, alguma coisa nesse sentido. Então, a efetividade, realmente, quando bate no Poder Judiciário, é cumprido. Quando chega na delegacia, também é cumprido. O que a gente faz? Eu estou mudando algumas coisas ali, no sentido de que, quando chegar a demanda, o idoso nos procura, ele já faz boletim de ocorrência, é feito já o pronto atendimento, e dali ele não volta mais para a delegacia. Aí nós vamos já começar as investigações. Então eu creio que se fizer dessa forma, porque a Polícia Civil, nós temos ali um grupo pequeno, mas nada impede de nós fazermos uma grande estrutura, uma parceria com outras delegacias, falar, espera aí, vamos dar uma ajuda aqui, vamos cumprir várias intimações, porque a Polícia Civil é uma só, né? Então ela está descentralizada ali, mas na realidade ela é uma só. Então a gente pode fazer esse gerenciamento. Efetividade é o seguinte: cada procedimento que entra, ele tem que ser terminado. Bom, 7h44. Eu acho que o tema aqui exige até muito mais tempo da gente, até por uma questão de conscientização. Mas falar para as pessoas, podia deixar telefone, endereço, porque às vezes a pessoa não sabe onde se encaixa aquilo. E o que é exatamente um crime contra o idoso, né? Deixar os endereços para que as pessoas denunciem, porque pode tirar muita gente de uma situação em que você pode ser o único salvador dela, que é com uma denúncia. Pois não, Jefferson? Perfeito. Nós ficamos aqui na Vida dos Trabalhadores, sem números, mas onde que é? O antigo CISC Planalto, todo mundo conhece. Do lado da polícia, do lado da delegacia da Defesa da Mulher ali, que é o plantão 24 horas, e agora estelionato. Inclusive eu era o delegado titular, porque era a segunda DP, ela foi desmembrada. Então nós ficamos ali naquele complexo, por enquanto. Esperamos aí, nos dias próximos, nós galgarmos alguma coisa melhor, para que nós possamos dar um pronto atendimento para esse idoso que nos procura. Precisamos fazer uma gestão que seja feito um grupo de pessoas setoriais, para que nós possamos ter psicólogos, assistente social, enfim, todo esse pessoal, o CRAS, o CREAS, trabalhando junto, para que quando esse idoso às vezes chega ali, a gente detecta que ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de um médico, precisa de uma ajuda nesse sentido. Então, a polícia civil, a polícia do idoso, ela não pode ser simplesmente assim, o nosso papel principal é investigar e punir. Não. Também temos esse papel social, que é o mais importante, que é salvar essa vida do idoso dessas condições, mesmo porque somos mais de 31 milhões de idosos no Brasil. E estatisticamente, daqui 8 anos, em 2060, eu já serei idoso. E a pirâmide no Brasil, nosso país vai ser um país de idosos.
Temos que nos preocupar com isso hoje. Temos que nos preocupar em estar fazendo palestras nas escolas para que as crianças, adolescentes, respeitem os idosos. Tenham conscientização do que é o direito do idoso. Quando o idoso entra num ônibus, por exemplo, tem idosos que falam que a criança ou adolescente finge que está dormindo sentado no banco dos idosos. Vê se isso foi a educação que os nossos pais deram para nós. Então algo está errado, nós precisamos mudar agora, não deixar para depois. Então você pode nos procurar, o 190 e 197 é o melhor canal que todo mundo sabe e é rápido e chega até nós imediatamente pelo vínculo do e-mail. Jefferson Dias Chaves, delegado titular da Delegacia dos Idosos, ou do Idoso, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, ter vindo para cá com a gente. Obrigado, Alessiane. Alessiane, muito obrigado. E ao Porfival, que deu o guarda-graça aqui, que faz tempo que ele não aparece. Tem endereço novo, neste horário é a primeira vez. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado a vocês, Jovem Pan, muito obrigado pela sua oportunidade. Quero dizer que hoje, você que vai assistir Cuiabá e Botafogo, estaremos fazendo uma ação da polícia, da nossa Delegacia do Idoso, juntamente com a CETASC, e estaremos com a nossa primeira-dama, Virgínia Mendes, juntamente com o nosso governador, um projeto que nós fizemos para quê? Para levar idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade, gratuitamente até o estádio Arena Pantanal para ter esse privilégio, que nunca foram lá. Por exemplo, nós vamos levar o Fernando, que hoje ele tem 82 anos de idade, já foi jogador do misto, e está lá no Abrigo Bom Jesus, e nós vamos levar 9 idosos hoje para estar assistindo o jogo Cuiabá e Botafogo em homenagem a esse mês violeta. É isso aí. Meu melhor, muito obrigado. Deus abençoe. Parabéns pelo projeto e tomara que o Cuiabá tenha sorte. Obrigado, Vinícius. O Cuiabá costuma perder aqui na arena, ganha fora. Né? Estava até comentando com eles ali, com o Ney e com o Johnny sobre isso. Né? O Cuiabá tem que ceder mando de campo para outros. Depois tem que jogar fora daqui, né? Que só ganha fora. Né? Mas não sou pé quente, vamos lá. Vamos enfrentar o líder, né? É isso que eu ia falar. O Botafogo está por pouco tempo. Logo eles vão perder essa liderança. Mas tinha uma pedra, no meio do caminho havia uma pedra, né? Mas enfim, parabéns, Jefferson e Alessiane, pelo trabalho de vocês, né? Lembrando que lá em São Paulo, no município de São Paulo, a população idosa já superou a população de jovens. Olha aí. Né? Aqui em Cuiabá tem que esperar os dados do censo e do IBGE, né? Ainda não fecharam, mas se não superou, está próximo também. Esse que eu falei, em 2021, 31 milhões e 200 mil pessoas. No Brasil inteiro, né? Parabéns, um abraço ao público e até amanhã de manhã. Muito bem, gente. Amanhã às 6h30 da manhã estaremos a postos aqui para mais um Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Um grande abraço. Tchau.